Olá pessoal, Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos, sou o irmão Gil. É um prazer ter vocês aqui comigo, arrumando aqui esse cabelo, pessoal, como sempre. Jogando um cabelo para frente e para trás, então vamos embora. Vamos lá, Shalom Brahá, e sejam todos muito bem-vindos ao mais um estudo. Ok? Meus queridos, e aí, como é que estão aí os estudos de vocês? Tem melhorado alguma coisa? Tá. Sempre estou perguntando porque preciso saber. É igual um professor. Quando o professor vai explicar uma matéria, por exemplo, matemática, que é a coisa que mais bate na minha cabeça, meus professores diziam: tá tudo bem? Conseguiu compreender? Uau. É isso aí. Muitas vezes é isso que acontece com a vida, com a nossa vida. Nada melhor do que alguém para nos orientar e mostrar de vez o caminho. Ok? Então vamos lá, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Tá? Já dando aqui um lembrete que em breve a gente vai dar um estudo, tá? É um estudo bem legal. É um pouco cabalístico, mas espero que vocês aprendam muito nesse estudo. Ok? Então vamos embora. Vamos lá, pessoal. Estamos no Provérbio 24. Ok? Provérbio 24. E a gente vai falar. Olha, esse provérbio aqui é o provérbio que, uau, se eu fosse identificar ele, esse aqui é o provérbio que os cristãos mais odeiam, sabiam? Vou falar isso para vocês aqui. Desculpa dizer aqui. Esse aqui é o provérbio que as pessoas mais odeiam, com todo respeito. É o provérbio que as pessoas que vivem no mundo cristão, uau, ele acha bonito, mas na prática ele faz tudo errado. Ok? Então não vou aqui dar muita explicação, mas você vai entender aqui, tá? Então como sempre, a gente vai dar introdução, a gente vai falar do que vai oferecer esse provérbio. E no próximo vídeo a gente vai, sem dúvida, falar um pouco mais sobre os versículos 13, 14, 11, 12, 16, 15. Versículos que vai bater muito, tá? Mas vai mudar a tua vida, ok? Então vamos embora, vamos lá, pessoal. Provérbio 24. O versículo vai ser depois. Provérbio 24 vai falar assim, então vamos embora. O provérbio nos ensina a valorizar a sabedoria e o conhecimento que trazem força e prosperidade. Olha só, que traz força e prosperidade. E aí a gente fala assim, mas que tipo de força? Força que está lá em cima e prosperidade que está lá em cima. São coisas que estão lá no mundo espiritual, tá? Vamos falar assim mesmo, atrás da cortina sagrada, tá? Aonde Deus, os anjos, todos os segredos estão, ok? Então, essa força e prosperidade está atrás dessa cortina e nós, como que nós vamos abrir essa cortina para que essa luz ultrapasse e chegue até nós? É estudando, tá? É estudando os provérbios, é seguindo os provérbios. Uau! Eu falo sobre provérbio porque o provérbio vai ser um princípio da nossa vida, tá? Vai ser um princípio de abrir os caminhos de entendimento para a nossa vida, para nós ter uma nova expectativa de vida, tá? Então por isso que eu falo de provérbio. Então através de provérbio a gente vai começar a entender e abrir essa cortina. E nas meditação cabalística a gente vai puxar essa energia, essa força, essa bênção para nós, tá? Então continua aí estudando as meditações junto com o irmão Gil, ok? Então vamos lá, pessoal. É como nós falamos, né? O provérbio ensina a valorizar a sabedoria e o conhecimento, trazendo força e prosperidade. O capítulo adverte contra a preguiça, a violência, a malícia, enfatiza a importância da diligência, honestidade, bondade, mesmo para os
com os nossos inimigos, mesmo com aqueles que odeiam nós. É aí que está a questão que eu falo para vocês sobre os cristãos. Ele não consegue captar isso aqui, não consegue transformar essa parte aqui no mundo real. Nós vamos ter que falar a respeito disso. Eu não sei quando, mas a gente vai inverter aqui a polaridade. Você vai aprender a inverter essa polaridade na tua vida, tá? Essa coisa negativa de você ver o teu inimigo e não ajudá-lo. Ok? Então vamos embora, vamos lá. O provérbio destaca-se que a força espiritual é mais valiosa que a força física. A necessidade de perseverar diante das atividades e a importância de construir uma vida e um lar com base na sabedoria. Construir uma vida, construir uma empresa, construir algo em cima da sabedoria é muito mais do que construir em cima de mentira, insensatez, ganância, traição. Você sabe disso, tá? Então vamos lá. Sabedoria, conhecimento e força. Força espiritual. O capítulo afirma que o conhecimento e a sabedoria divina são mais importantes do que a força física, pois fortalecem a pessoa. Ok? Como que a gente vai dizer que o mundo, a força espiritual é muito mais forte do que a força terrena? Se eu vejo um homem que consegue carregar 400 quilos puxando, fazendo flexão, eu vejo o cara fazer isso, tá? O cara consegue fazer isso, mas vê se ele consegue ficar 1 hora de joelho, meia hora de joelho orando, 10 minutos orando, não consegue. Às vezes o mundo espiritual nos dá força para que nós possamos, sem dúvida, superar todas as nossas dificuldades, tá ok? Então, às vezes, um homem musculoso desse que você vê na academia não consegue superar as adversidades da vida. E às vezes acaba se entregando aos mundos, os submundos desses mundos de ilusão, tá ok? É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas com problemas indo a psicólogo, tomando remédio para dormir, pessoas que não têm paciência, pessoas que matando o outro. Então tudo isso não são força, é falta de força espiritual. Eles não têm força espiritual, porque a força espiritual, ela te dá prosperidade, ela te dá saúde, ela te dá entendimento, ela consegue te livrar das armadilhas da vida, ok? Então a força espiritual vai fazer que você caia 7 vezes, mas vai levantar 8 vezes. Ponha isso na tua cabeça. Tá, ok? Isso a gente vai falar um pouco para frente. Essa psicologia de nós cair e não se levantar mais. A gente vai falar um pouco isso, um pouco lá na frente, um pouco de Kabbalah no próximo vídeo, tá? Vamos lá. Prosperidade. A sabedoria e o conhecimento são materiais para construir uma vida próspera e um lar sólido, enquanto o trabalho duro e a diligência leva à provisão. Então está aqui. A sabedoria e o conhecimento são materiais essenciais para a nossa vida, para nós crescer na nossa vida, para a gente ter esse conhecimento. Vale muito mais um monte de conselhos do que um monte de ação sem expectativa de nada. Ok? Dica de relacionamento: honestidade. É preciso falar e agir com verdade. É o princípio de todo relacionamento. É o princípio entre você e Deus. Deus sabe de todas as coisas. Você vai falar com Deus mentira? Se Deus te vê todo o tempo, tu vai falar mentira com Deus? Tu vai querer enganar Deus? Vai querer passar a perna em Deus? Não, né? É possível você vai querer fazer isso. Então é isso que nós devemos aqui colocar na nossa cabeça. Honestidade é
viver na verdade, é mostrar a verdade, é vir da verdade e levar a verdade. Ok? Bondade e perdão. A sabedoria ensina que não se alegra com a queda do inimigo. Ele atribui isso o mal com bem. Ok? Para nós atribuir o mal com bem. Buscando ajuda divina para isso. Bom, aí nós temos agora um grande problema na nossa vida, tá? Agir com bondade com aquele que faz mal para nós. É muito difícil a gente sentar e alguém explicar isso para nós, seja em qualquer lugar que a gente for, tá? Porque existe mal que nós devemos encarar como nós fosse um juiz, tá? E existe mal que a gente devemos encarar como vítima. Existe maus, tá? Não é à toa, por exemplo, poxa vida, olha só, existe vários tipos de pessoas malignas. Tem o ladrão, tem o trambiqueiro, tem o assassino, tem o estrupador. São graus de maldade, de perversidade. Então chega um certo momento que não tem como nós ter perdão para algumas pessoas, ok? Não vou falar aqui porque é proibido falar aqui, tá? Mas nós devemos julgar se a pessoa merece perdão ou não. O que Deus fazia, o que Deus, né? Então muitas vezes a gente fala assim, o que Deus quer que eu faça? Poxa vida. Eu sempre digo para as pessoas, perdoar é uma coisa, tá? Perdoar não significa que a pessoa não tem que ir ao julgamento. Perdoar não significa que a pessoa não tem que repor aquilo que ela te prejudicou. Então muitas vezes as pessoas se confundem com isso, tá ok? Então para nós, tá, uma das coisas que a Torá nos ensina é, por exemplo, teve aqui um ladrão, pegamos um ladrão aqui. Então a Torá fala pro ladrão, tem como você devolver? Tem. O ladrão fala, tenho. Tem como devolver? Tem. Então devolva. Devolva até um pouco mais para você ser perdoado e ser abençoado. Dê um pouco mais ainda daquilo que você roubou. Não é à toa que Zaqueu, Yeshua e Zaqueu, né? Para quem conhece a passagem, Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele falava ali para Yeshua, né? Para Jesus, mestre, se eu tenho roubado alguém, enganado alguém, eu vou dar de volta, eu vou dar mais ainda. Estão me entendendo agora o perdão? Como é que funciona o perdão e como funciona o cara que vai receber o perdão? O cara que é transformado, entendeu? Então o cara que é transformado, que recebe o perdão, ele se transforma, ele age como Zaqueu, tá ok? E o cara que é perdoado e não quer agir como Zaqueu, nós temos que não ter pena dele, porque é uma justiça que Deus vai fazer em breve. Aí a justiça de Deus não falha. Uau, ela é terrível, também é amorosa, mas não falha, ok? Responsabilidade social, vamos lá. O capítulo alerta para o dever de livrar da morte os inocentes em perigo, ressaltando a responsabilidade de não ser cúmplice de uma morte injusta, ok? Vamos ter que explicar isso aqui no próximo vídeo, mas só para nós ter uma noção. A Torá nos ensina que para você ser testemunha, se você viu o crime acontecer e aquela pessoa for julgada por aquele crime e ser condenada, e a pessoa sendo inocente e ela for à morte, você é o culpado da morte dela. É aquela passagem do Atalaia, né? Atalaia não é um profeta, Atalaia é o cara que fica vigiando em cima do muro, né? Para ver se vem ladrão, bandido, para ver se vem ali os saqueadores, tá? Então se o Atalaia vê que está vindo o saqueador e ele não alertar as pessoas, não alertar os guardas e deixar os bandidos ali saquear, matar as pessoas ali,
Então o atalaia, ele é cúmplice disso, ok? Que é a nossa vida, que nós também possamos ser um atalaia, ok? Isso é uma passagem muito interessante, tá? Então o atalaia não é profeta, ele é um guarda, um vigia, tá? Vamos lá, pessoal. Perseguição, né? Preguiça e diligência. O preguiçoso é divertido sobre a miséria, né? Sobre a miséria que a preguiça traz para ele, né? A preguiça e a negligência traz maldade, traz coisa ruim, avareza, nunca vai para frente. Enquanto o trabalho diligente leva à abundância, tá? Que é aquele trabalho que você, de honestidade, sinceridade, fazer com amor, tá ok? Isso vai te levar à prosperidade. E o preguiçoso não tem, nunca vai ter essa prosperidade. Perseverança, a capacidade de se levantar após a queda, como a queda do justo que cai 7 vezes e se levanta. É um sinal que resiliência e caráter. Ou seja, mesmo que você faça qualquer mal contra uma pessoa, só o caráter dela já é o bastante para ela levantar. Só a bondade dela, a sinceridade, o compromisso dela, ok? Então, cara, é muito bom. Eu vi uma reportagem que Kaká foi jogar num time. Então ele nunca foi campeão por esse time. Nunca foi campeão. Mas ele foi chamado para uma festa, um festival que só ia os melhores. E Kaká perguntou: "Peraí, vocês estão me convidando para uma festa aonde só vai os melhores?" Eu não entendi. Então a pessoa fala pro Kaká, né? Kaká, você foi o melhor. Você é o cara que cumpriu seus horários, ou cumpriu suas obrigações. Você nunca faltou aos seus treinamentos. Cara, não tem um cara como você. Tá vendo? Cara, isso é fantástico. Vamos lá. Fundamento da família. O capítulo descreve como um pai sábio edifica a sua casa com sabedoria e entendimento, utilizando os materiais de conhecimento para encher cada cômodo da sua casa com sabedoria e riqueza. O pai tem que ser o mais sábio, né, pessoal? Prosperidade. É preciso cuidar do lar, da família, e não inverter a prioridade, colocando Deus nos valores corretos desde o primeiro momento, desde o primeiro lugar, desde do princípio de tudo, da tua família, da tua casa, do teu lado, do teu trabalho, da tua empresa, do teu comércio, de tudo que é da tua vida. Sempre coloca Deus em todos os lugares. Sempre Ele é o primeiro. Porque se a gente colocar Deus por último, uau, não vai ser bom. Beleza? Bom, pessoal, vamos embora porque a introdução aqui ficou um pouco grande. Eu peço desculpa a vocês, tá? Mas deu aqui para vocês entender. Peguei exemplos práticos da vida. Acho que ficou bem legal, tá? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem muito. Como eu disse para vocês, isso aqui é um dos provérbios que os cristãos, infelizmente, não aceita, não consegue se dar com isso. Mas você vai aprender, cara. Vocês vão aprender de verdade a se comportar na frente dos seus adversários, tá? Você vai matar o seu adversário, tá? Põe isso na sua cabeça. Você vai aprender a matar o seu adversário. Seu maior inimigo você vai conseguir fazer isso. Acho que foi o que? Foi o presidente Lincoln, Abraham Lincoln, que disse isso, se não me engano. Mas enfim. Tudo de bom, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mais ainda. Um forte abraço. Shalom Brahá. Compartilha, deixe o seu like. Manda aí para quem gosta de estudar provérbio, para quem quer aprender um pouco mais. Tudo de bom, até a próxima. Beijos e abraço do irmão Chu aqui para todos vocês.